Olá, boa noite. Boa noite. Missão brasileira enviada ao Líbano retorna ao Brasil. Liderada por Michel Temer, a comitiva entregou mais de 6 toneladas de alimentos e remédios ao país, atingido pela grande explosão no porto de Beirute. Tornados voltam a causar estragos em Santa Catarina. Dessa vez foram 2 no interior do estado. Mais de 800 pessoas estão desabrigadas. E você vai ver também. Após 5 meses fechados, pontos turísticos do Rio de Janeiro reabrem ao público. Com descontos e controle de visitantes, o primeiro dia foi de filas nas atrações. Um dia de homenagens às vítimas da Covid-19 no Brasil. Sinos de igrejas e catedrais de diversas partes do país tocam juntos para lembrar os mais de 107 mil mortos pela doença. Rússia anuncia que já começou a produzir o primeiro lote da vacina contra o novo coronavírus. Batizada como Sputnik V, ela vem sendo questionada pela comunidade científica. E o mundo relembra os 75 anos da rendição japonesa, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Essas e outras notícias em instantes aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da formatura dos paraquedistas do Exército no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a formatura dos mais de 700 paraquedistas do Exército, ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, do prefeito Marcelo Crivella e do filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Durante a cerimônia, o presidente quebrou o protocolo e cumprimentou parentes dos militares. Ele também apertou a mão dos formandos. Durante o discurso, Bolsonaro, que também é paraquedista do Exército, afirmou que conta com os militares para cumprir qualquer missão e que irá entregar um país melhor do que recebeu quando assumiu a presidência. Hoje, o paraquedista não apenas salta da rampa, hoje ele sobe a rampa do Planalto Central para mostrar a todos no Brasil que temos honra na condução das questões públicas e queremos, sim, um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro do ano passado. Bolsonaro está no Rio de Janeiro desde ontem, quando inaugurou a primeira escola cívico-militar da capital fluminense. Ele também esteve no Comando Militar do Leste e visitou a sede do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. No início da tarde de hoje, o presidente retornou para Brasília. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou que Adélio Bispo de Oliveira deve continuar na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O pedido de transferência dele para um hospital psiquiátrico havia sido feito pela Vara Federal Criminal do Estado. Adélio cumpre medida de segurança de internação por ter dado uma facada no presidente Jair Bolsonaro durante uma ação de campanha em 2018 na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele foi diagnosticado com transtorno delirante e, por isso, não responde criminalmente pelo atentado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu um habeas corpus para restabelecer a prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e também da esposa dele, Márcia Aguiar. A decisão do ministro Gilmar Mendes saiu no final da noite de ontem, atendendo ao pedido da defesa de Fabrício Queiroz. O ministro disse que não é possível chegar à conclusão de que ele poderia ameaçar testemunhas e outros investigados. E considerou o estado de saúde do ex-assessor, que recentemente foi submetido a 2 cirurgias. Durante toda essa sexta-feira, a expectativa era de que Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar fossem para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. Na quinta-feira, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, revogou a prisão domiciliar do casal. Um funcionário do Tribunal de Justiça do Rio chegou a ir até o apartamento de Queiroz. O ex-assessor deixou o local para fazer um exame médico que tinha sido autorizado pelo TJ e depois retornou para casa. Queiroz foi preso no interior de São Paulo no dia 18 de junho. Ele chegou a ficar no presídio por 22 dias. Na época, Márcia Aguiar estava foragida, mas se entregou quando conseguiu a prisão domiciliar.
Fabrício Queiroz foi assessor e motorista do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ele e a mulher são investigados desde 2008 por corrupção no esquema chamado de rachadinha na Assembleia Legislativa. De acordo com o antigo Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, Queiroz movimentou R$1.200.000 de maneira atípica entre 2016 e 2017. O ex-presidente Michel Temer voltou hoje do Líbano. Ele chefiou a comitiva brasileira de ajuda ao país do Oriente Médio atingido pela forte explosão no porto de Beirute. A missão humanitária liderada pelo ex-presidente Michel Temer desembarcou hoje em São Paulo após entregar 6 toneladas de comida, remédios e equipamentos de saúde aos libaneses. Escolhido como chefe da delegação pelo presidente Jair Bolsonaro, Temer declarou numa rede social que ficou impactado pela tragédia e informou que o governo brasileiro enviará outros carregamentos com ajuda ao Líbano. Há pouco mais de 10 dias, uma grande explosão no porto de Beirute deixou cerca de 170 mortos e mais de 4.000 feridos. Tornados e tempestades com granizo provocaram estragos em Santa Catarina. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e 830 estão desabrigadas. As tempestades começaram na tarde de ontem e continuaram durante toda a madrugada. As áreas mais atingidas foram as regiões oeste e norte do estado, mas as chuvas intensas também causaram prejuízos no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e no litoral. Pelo menos 2 tornados foram registrados nos municípios de Água Doce e Irineópolis, no norte catarinense. Essas imagens, gravadas por moradores, mostram o momento em que uma espiral do tornado toca o chão. Meu Deus, isso daí é um tornado! Olha lá, baixou, pegou no chão. As rajadas de vento chegaram a uma velocidade acima de 100 km por hora e derrubaram árvores, telhados e caminhões. Até o final da tarde, mais de 27.000 unidades consumidoras estavam sem energia elétrica e mais de 120 imóveis tinham sido destruídos. Segundo a Defesa Civil, 16 pessoas tiveram ferimentos por causa do temporal e 830 ficaram desabrigadas. O delegado-geral de polícia de São Paulo reagiu a uma tentativa de assalto na zona sul da cidade na noite de ontem. Mesmo baleado, o criminoso conseguiu fugir. O delegado Rui Ferraz Fontes disse que estava parado no semáforo de uma grande avenida na região do Ipiranga, quando notou o assaltante se aproximando do veículo. O homem estava armado e quebrou o vidro do automóvel para fazer a abordagem. Rui reagiu atirando contra o suspeito, que conseguiu fugir mesmo ferido. A arma usada pelo delegado, os cartuchos e o carro foram apreendidos para a perícia. O caso está sendo investigado. Até o momento, o suspeito não foi identificado. Essa é a segunda vez que Rui Ferraz reage a uma ação de criminosos na capital paulista. A primeira aconteceu em 2012 no ABC Paulista. 2 pessoas morreram em um acidente de trânsito na última madrugada na zona leste de São Paulo. Estas imagens, captadas por câmeras de monitoramento, mostram o instante em que o motorista perde o controle do carro e colide com um poste. Um homem e uma mulher que ficaram presos nas ferragens morreram no local. Outros 2 passageiros tiveram ferimentos graves e foram levados ao pronto-socorro. 6 equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento na ocorrência. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e a Polícia Civil investiga as causas do acidente. Uma carreta foi apreendida no interior de São Paulo com 2,5 toneladas de maconha escondidas numa carga de farinha de trigo. Quando a Polícia Rodoviária de Piracicaba retirou a lona do caminhão, encontrou a droga embaixo do carregamento de farinha. Além das 2,5 toneladas de maconha, havia mais de 12 quilos de skunk. A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima. O motorista que transportava a carga foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Também ontem à noite, no interior do estado de São Paulo, uma carga de 700 quilos de maconha foi apreendida por policiais rodoviários próximo a Mirandópolis. A droga era transportada no fundo falso da carroceria de um caminhão. 571 pacotes da droga foram recolhidos e o motorista acabou preso. E na região metropolitana de São Paulo, um homem com um facão ameaçou um segurança de uma estação de trem ao ser impedido de passar pela catraca. Tudo aconteceu ontem à noite na estação Francisco Morato. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, os agentes de segurança perceberam que o homem tentava passar pela catraca com o facão na mão e o impediram. Começa uma discussão. O homem gesticula.
Ergue em punho a arma branca e ameaça o segurança. O bate-boca continuou, mas a situação foi contida sem necessidade de intervenção. Ninguém saiu ferido, mas antes que a polícia chegasse, o homem foi embora levando o facão. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! Após 5 meses fechados por causa do novo coronavírus, os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro foram reabertos neste sábado. Os visitantes terão que seguir as novas regras para evitar aglomeração e a contaminação pela Covid-19. Ele recebeu o público em um dia perfeito. O céu azul deixou a paisagem ainda mais bonita. O Cristo Redentor, um dos pontos preferidos por turistas e cariocas, está de braços e portas abertos novamente. Um evento hoje de manhã que contou com as presenças do reitor do Cristo, o Padre Omar, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, marcou a reabertura do símbolo maior da cidade. O Brasil como um todo se envolve agora nesse esforço de reabertura segura, olhando para a saúde das pessoas, evidentemente, em primeiro lugar, mas junto com isso, com a sobrevivência econômica. Durante 5 meses, só foi possível ver os bondinhos do Pão de Açúcar de longe. Hoje, ele reabriu com fila, mas nada que tire a empolgação de quem esperou tanto tempo. A família toda veio aqui para o Pão de Açúcar, que era o último ponto turístico que estava faltando, para completar o quadro de todos, né? O Aquario também está de volta. Na roda gigante, que foi inaugurada em dezembro do ano passado e só funcionou por 3 meses, a expectativa era grande. Depois de tudo que passamos, eu acho que é necessário a gente ter essa abertura. Em todos os pontos turísticos valem aquelas regrinhas que todos já conhecem bem: distanciamento social, álcool em gel nas mãos e o uso da máscara. É que cada saída de uma pessoa, eles estão higienizando as cabines. Achei muito bacana. É o novo normal, né? Máscara, álcool na mão e é isso aí. Com a expectativa de esperança, né? Que tudo pode voltar ao normal, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, durante os meses de quarentena, a população viveu um misto de sensações e uma pesquisa traz informações sobre a saúde emocional dos brasileiros. O estudo identificou os sentimentos mais comuns nesse período de isolamento. Tontura, mãos suadas, sensação de desmaio a qualquer momento. Tudo isso veio depois das preocupações que não saíam da cabeça da Gisele, que procurou ajuda e foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade. E aí, quando eu me deparei, eu não conseguia mais começar uma coisa e terminar, fazer uma malhação até o final, ler um livro e terminar. Não tinha continuidade no que eu estava fazendo. Essa psicóloga diz que, com a mudança de rotina, quadros de ansiedade se tornaram comuns nesse período. A ansiedade tem muito a ver com isso, com a falta de controle, com você não saber o que vai acontecer, como é que a vida vai se organizar daqui para frente, quando que as coisas vão voltar, as estruturas vão voltar ao normal, o que será esse novo normal? Os lugares preferidos foram fechados, a rotina de trabalho foi alterada e os horários mudaram. E o futuro está cheio de incertezas. A maneira como isso mexe com as emoções virou estudo. O tempo foi passando e as pessoas convivendo com a nova realidade, sem, no entanto, se acostumar com a mudança de hábitos imposta pela pandemia. A pesquisa mostra que os medos e as dúvidas foram aumentando, a ponto de o anúncio da retomada das atividades não causar tanto entusiasmo assim em quem participou da pesquisa. Cerca de 10 mil pessoas foram ouvidas. 67% disseram que o país não estava preparado para a turbulência. As palavras mais citadas foram caos, loucura,
medo, desespero, despreparo e morte. 80% dos entrevistados afirmaram que vão continuar a praticar hábitos comuns como limpar, cozinhar e também encontrar amigos. Sobre as mudanças na vida das pessoas, 70% disseram que ficaram na própria casa. 24% passaram um tempo em outra residência. 6% mudaram de casa por questões financeiras, de convivência ou de espaço. E 12% tomam remédios para dormir. Então, o que a gente viu ao longo de 13 semanas foi que a ansiedade e a preocupação dominaram as pessoas durante esse período. A ansiedade ela é uma resposta adaptativa a um cenário novo, então é normal que as pessoas ficassem um pouco mais ansiosas. O difícil aí era controlar, lidar com essa ansiedade, com essa preocupação diante de um cenário tão inusitado. Bem, a Gisele passou por tratamento e está superando os traumas. Já estou feliz, estou fazendo as coisas que eu gosto, trabalhando na minha área artística, muito contente demais. Então, muito importante entender que também tudo isso traz, coisas boas. Os centros de acolhimento montados para atender pacientes com sintomas leves da Covid-19 em Paraisópolis, na capital paulista, encerraram as atividades. Agora, as escolas estaduais Etelvina de Góes Marcucci e Maria Zilda Gambanatel estão sendo preparadas para o retorno às aulas. A desmontagem começou ontem. Como medida de combate ao novo coronavírus, as unidades precisam passar pelo processo de desinfecção. Em 4 meses, as 2 escolas receberam 583 moradores. Um levantamento feito pela União de Moradores e Comércio de Paraisópolis apontou que 1.155 moradores da comunidade foram infectados. 25 deles morreram. O objetivo desses espaços era receber moradores contaminados pela Covid-19 que tivessem familiares com comorbidades para evitar o contágio nesses grupos mais vulneráveis. Nós conseguimos abrigar mais de 50% da população que foi testada positivo nas unidades básicas de saúde e garantir o sucesso do projeto. Agora retomamos as escolas para o governo para que elas possam ser preparadas para a retomada das aulas das nossas crianças e jovens, entendendo que nós cumprimos um papel e que deixamos um legado, uma escola melhor, através de pintura, de melhorias que foram feitas, de todo um processo de melhoramento que foi feito para a instalação das casas de acolhimento e fica como legado para as crianças e para toda a comunidade. A previsão é que as escolas públicas e privadas do estado de São Paulo retomem as aulas presenciais em 7 de outubro. E o Ministério da Saúde atualizou no início da noite os números da Covid-19 aqui no Brasil. Mais de 2.400.000 pessoas já se recuperaram da doença, 805.000 permanecem em acompanhamento e o país acumula até agora 107.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus. E o sábado foi de homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. Ao meio-dia, sinos de igrejas e catedrais de diversas partes do país tocaram juntos para lembrar as mortes causadas pela doença. Em Ouro Preto, Minas Gerais, as badaladas ecoaram pelas ladeiras históricas da cidade. Os sinos também tocaram forte na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no interior de São Paulo. A iniciativa é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e é uma forma de homenagear as vítimas da doença, que já matou mais de 106.000 pessoas. Os toques foram no mesmo horário, ao meio-dia, e puderam ser ouvidos em diferentes partes do país. A homenagem faz parte das celebrações de hoje do Dia da Oração pela Vida e pelo Brasil, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Além de lembrar daqueles que morreram por causa da doença, os repiques também fizeram referência aos profissionais de saúde e às famílias das vítimas da Covid. Apesar de ser um velho conhecido do homem e também da ciência, o veneno de cobra ainda causa muitas mortes na Índia. Uma pesquisa recente traz revelações surpreendentes, como mostra o nosso correspondente Marcelo Espíndola. A ameaça não é visível como o vírus da pandemia. Aliás, é bem perceptível. Mas o fato de se poder ver uma cobra não diminui o perigo. O bicho é rápido, astuto, que gosta de atacar para se defender.
um ataque muitas vezes mortal. O estudo realizado na Índia revelou que nos últimos 20 anos, 1.200.000 pessoas morreram com picada de cobra. Este é um problema grave que não se previne com máscara cirúrgica e álcool em gel. A picada de cobra está na lista de prioridade de saúde global da Organização Mundial da Saúde. Mata entre 80.000 a 140.000 pessoas por ano no mundo todo. A pesquisa divulgada na revista eLife, mantida por pesquisadores, identificou as espécies que mais matam entre os indianos. São duas, as víboras Crites e Russell. A Russell, conhecida pela agressividade, se alimenta de roedores, por isso é frequentemente encontrada tanto em áreas urbanas quanto rurais. A parceira no elevado índice de letalidade, a Crite, é dócil, mas tem vida boêmia. Costuma atacar à noite e geralmente causa hemorragia interna na vítima. Este mês de agosto é um dos períodos de maior incidência de ataques de cobras na Índia. O estudo revelou que 50% das mortes acontecem na estação das monções, período chuvoso que vai de junho a setembro, e revelou ainda que o risco de morte é de 1 a cada 250 indianos. Em algumas áreas, o risco da fatalidade é ainda maior, de 1 a cada 100 pessoas. A grande maioria das mortes, 70% delas, acontecem em 8 dos 28 estados da Índia. Os pesquisadores atestaram que as áreas rurais são as mais vulneráveis aos ataques dos répteis rastejantes. Muitos morrem porque não conseguem chegar em 6 horas aos centros de saúde. A falta de soro antiofídico e atendimento inadequado nos postos de saúde também estão entre as razões dos óbitos. Situação lamentável que, como sugere a pesquisa, poderia ser amenizada com atitudes bem simples, como a prática da colheita com uso de botas, luvas e tochas para se proteger e afugentar a ameaça peçonhenta. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Sommeliers apontou um crescimento na comercialização de vinhos no primeiro semestre deste ano. O levantamento também mostrou que houve uma alta significativa na procura por vinhos nacionais. O brasileiro nunca bebeu tanto vinho. Segundo uma empresa de consultoria, o consumo médio de cada brasileiro chegou à marca de 2,81 litros no segundo trimestre de 2020. A procura pela bebida deu um salto de 72%, comparando com o primeiro trimestre do ano. A indústria comemora esse recorde, já que tradicionalmente o consumo per capita em 3 meses não ultrapassa os 2 litros. Eu vejo isso em detrimento às pessoas não estarem viajando, estarem em casa, porque geralmente quem viaja sempre traz o seu vinho. Tem muita viagem hoje, passeio para visitar vinícolas no mundo todo. Isso não estava acontecendo, então também nos beneficiamos disso. Os números comprovam que o vinho é a bebida preferida para enfrentar o isolamento social. Um sabor mais intimista constrói uma combinação perfeita para casais, para quem mora sozinho e principalmente para acompanhar uma boa comida feita em casa. Agora quem está comemorando mesmo são os produtores de vinhos gaúchos. A comercialização da bebida produzida aqui no estado registrou um crescimento entre abril e junho de 86%. No acumulado do semestre, o aumento da procura foi de 66%, enquanto os vinhos importados subiram apenas 8%. Os dados animam as vinícolas do Rio Grande do Sul, que desejam conquistar mais espaço no mercado. O vinho brasileiro vai ganhar prestígio, né? Como eu falei antes, nós temos vinhos de muito boa qualidade. A vinícola nacional cresceu muito. É ótimo para a nossa região, ótimo para o Rio Grande do Sul, ótimo para Bento Gonçalves. E tomara que isso continue, né? Como a pandemia impactou diretamente o setor de festas e eventos, os espumantes apresentaram queda nas vendas, mas as bebidas alcoólicas em geral foram impulsionadas. A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas alerta para o consumo não ser exagerado e justifica a procura pelas bebidas.
Nós tínhamos uma expectativa inicial de que seria 1, 2 meses de pandemia, e nesses 1, 2 meses iniciais, as pessoas se permitiram mais abusar, né, de uma série de comportamentos. Boa noite para você. Boa noite, bom domingo.